meus irmãos, vamos ainda continuar, pelo menos por mais esta noite, né? Aproveitando que ainda é semana da política, porque não envolvemos na política, né? Amém? Por que não envolvemos na política? Parte 3. Nós vamos primeiro ler São João, capítulo 19, verso 11. Depois, vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 a seguir. Mas primeiro São João 19, verso 11. Graças ao nosso bom Deus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Atos, como disse, capítulo 12, verso 1 a seguir. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Que o Senhor acrescente bênção à nossa meditação. Podem se assentar. Primeiro nós vamos ler ou meditar nas duas escrituras escolhidas para a leitura. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Agora, preste bastante atenção. Jesus reconhecendo que Herodes tinha poder dado de cima para condenar ele. Entenderam? Para condenar ele. Não para salvar ele, mas para condenar ele, porque ele ia ser crucificado. E ele tinha que ser crucificado para cumprir as Escrituras. Então isso é um fato. Que as lideranças, os governos que aí hoje existem, são pela consistência de Deus, são pela permissão de Deus, mas para cumprir propósitos para Deus. Entenderam, meus irmãos? Mas não cabe a mim e a você como cristão, pelo contrário, eles estão para governar, para cumprir propósitos que concorram para o bem do povo de Deus. Porque aqui eles estavam julgando para concorrer para o bem de Jesus e para o bem da humanidade. Por isso que ele disse: nenhum poder seria dado a ti se não tivesse vindo de cima. Juntamente com isso, antes de nós já entrarmos em outros assuntos, nós vamos aqui para a carta aos Romanos, no capítulo 13. Outro dia, eu vendo um debate sobre política, eu fiquei pensando: meu Deus, ainda mais, eu creio que vocês sabem, nós nunca tivemos um pleito político tão inflamado como esse, né? Que Deus tenha misericórdia até domingo. Está apocalíptica, como diz o ditado, né? A coisa está pegando fogo. Mas que Deus mantenha a sua misericórdia estendida, né? E aí você vê pastores, ministros, pessoas que é venerado pelo povo, e um vai aqui, outro vai aqui. Outro dia eu vi um mesmo que gravou um vídeo, ele dizendo, favorecendo um determinado candidato, e dizendo que aonde já se viu, né? Aonde já se viu tal candidato apoiar que não pode ter dó de bandido, que não pode ter dó disso, que não pode ter dó daquilo. Jesus Cristo amou, nós temos que ser amor, irmão. Preste atenção. Preste muita atenção nisso. Se fosse usar o amor de Deus para com as pessoas que estão no mundo que não conhecem a Deus, nós teríamos uma desordem. Compreendeu? Nós teríamos uma desordem. Por isso é que pecado tem que combater pecado, como diz o profeta. É por isso que a Rússia é levantado para combater o pecado da falsa igreja, pois ele a deixará nua, diz a Bíblia Sagrada, né? Ele julgará ela. Mas preste atenção, vamos aqui
Em Romanos, no capítulo 13, até viu o candidato dizendo assim, ainda tem evangélico, ainda tem cristão que quer votar em tal candidato, onde é que já se viu um negócio desse? Esse povo não conhece, irmãos. Preste bastante atenção. Não estou fazendo política aqui não, porque nem pode, porque dá processo. Eu só estou mostrando um lado e mostrando o outro. Compreendeu? Eu estou mostrando a falta de entendimento e por que essas pessoas se envolvem na política sem um conhecimento devido e chega lá, quer dar paetada para todo lado e quer fazer a verdade deles valer. Preste atenção. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Amém? Ou seja, toda alma, todas as pessoas que vivem, nós temos que ser sujeitos à polícia, nós temos que ser sujeitos a todas as autoridades. Como o governador é uma autoridade, o vereador é uma autoridade, o prefeito é uma autoridade, o delegado é uma autoridade. Cada um é uma autoridade dentro de um sistema, mas é uma autoridade. E nós devemos ter submissão até quando aquela submissão não nos faz invalidar a palavra de Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Mais uma vez, voltando ao que Jesus disse, nenhum poder seria te dado se não tivesse vindo de cima. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou então o mundo não teria como prosseguir, seria uma desordem total. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, se eu se torno um malfeitor e eu resisto a um policial, eu estou resistindo a Deus. Você já parou para pensar nisso? Qualquer autoridade que existe, constituída por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Uma ordem que Deus deixou para nós sermos submissos. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Tem que ser punido, tem que ser condenado. Entenderam? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Agora eu vou dizer algo aqui que talvez vai chocar você. Quando você vê um policial correndo, sacando o seu revólver para deter uma pessoa que está fazendo um mal feliz, ele não está contra Deus. Ele está trabalhando para Deus. Eu sei que isso vai chocar vocês. Eu estou falando do sistema do mundo. Entenderam? Do sistema do mundo. O nosso sistema é outro sistema. Porque nós não estamos no mundo. Nós não estamos no reino deste mundo, nós estamos no reino de Deus. E as nossas leis é diferente. Paulo está falando das leis naturais. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, os soldados, os magistrados naquele tempo, eles carregavam uma espada. Então, se eles topassem um camarada na rua em desordem, ele não estava trazendo aquilo ali à toa, aquela espada. Ele era vingador de Deus contra o mal. Aí tem gente que fala assim, onde é que já se viu? Porque nós tem que ser amor, nós tem que não sei o quê. E Jesus disse que tem que ser amor, aí é aquele tal negócio, né? Se um policial está combatendo uma violência, um assalto a banco, qualquer coisa, ele disse, Jesus vos ordena, meus queridos, sai de dentro desse banco, porque Deus não quer que vocês façam isto, filhinho. Ele pá na cabeça dele. Pronto. Entenderam, meus irmãos? Agora nós vamos para o nosso lado. Agora, veja bem, Herodes foi constituído por Deus e era ministro de Deus, segundo aquilo que diz a Bíblia. Se ele se pervertir, é problema dele, mas ele estava ali para fazer um serviço e Jesus disse, nenhum poder seria te dado se não tivesse vindo de cima. E você pensa que você está fazendo isso aí, você está cumprindo ordem. Você está sendo usado para fazer cumprir uma escritura. Compreenderam, meus queridos? E, no entanto, ele era ministro de Deus e estava julgando o próprio Deus em carne. Olha para você ver, só que um estava fazendo o curso do mundo,
para cumprir o propósito de Deus, e o outro estava introduzindo um novo reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Veja, vocês conseguem separar isso que eu falei? Entenderam? Então, não adianta se meter, não adianta, deixa esse povo fazer o que tem que fazer, compreendeu? Agora, o que cabe a mim e a você como filhos e filhas de Deus é apenas fazer o que a lei permite que nós fazemos, que não é contrário à palavra de Deus, e tocar nossa vida sossegada e orar por aqueles que estão, amém? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e o resto é viver para Deus e cumprir a ordem de Deus. Agora eu sim, a mim foi ordenado a ir me mortificando ao ponto de que se alguém me ferir nessa face, eu não dou um tiro nele, porque eu não sou policial, eu não estou nessa ordenação do mundo, eu estou na ordenação de Deus. Então se alguém me ferir numa face, eu tenho que dar outra. Se alguém me obrigar a caminhar uma milha, eu tenho que caminhar duas, para fazer o que Cristo fez, que quando era maltratado, não maltratava, e quando era maldito, não maldizia. Amém? Então vocês estão vendo a separação dos dois? Um no curso do mundo e o outro no curso de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, uma coisa que eu queria aqui partilhar com vocês, dentro ainda desse sistema, né? Por que para nós não serve? Por que para um filho de Deus não serve entrar nesse sistema? Vocês viram aqui a escritura no livro de Atos que nós lemos? Que Herodes viu que quando ele matou Tiago, o povo gostou. Os judeus gostaram. Aí o que ele fez? Mandou prender Pedro também para matar. Só não morreu porque Deus interviu. Deus mandou o anjo de noite lá e soltou ele. Agora, por quê? O político, né, o que exerce, faz política para poder chegar no poder, ele sempre terá uma tendência para o que faz a maioria. Se ele não é religioso, ele vira religioso. Se ele não bebe, ele bebe no meio dos outros. Ele é um homem público. Então ele tem que dançar conforme a música. Então como é que eu, como um cristão, eu vou estar preocupado com o que a maioria, a opinião pública pensa de mim? Vocês viram aí um candidato que entrou, coitado, e nos seus propaganda eleitoral, falando em língua estranha, que o povo se chamaram de neurótico, porque não tem, o que tem a ver uma coisa com a outra? Está totalmente fora do lugar. Estão compreendendo? Eu acho que estão, né? Vocês não dizem nada, mas eu acho que vocês estão. Então, o curso do mundo é diferente, né? E como o profeta diz aqui em duas mensagens que eu separei para nós, e a chuva está abençoada, né? Na mensagem Uma Libertação Total, 26, ele diz assim: eu quero esse tabernáculo agora que você está em sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando em direção do sinal da vocação suprema. Preste atenção. Seja o que for que fizerem, unam-se, sejam unidos o quanto puderem ser, mas sempre com o braço para fora para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. Mas nessa fé que estamos pregando agora e combatendo severamente, não movo nenhuma polegada disto. Pois se vocês creem que eu sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria. Ou seja, quer pregar severamente, quer pregar a verdade, quer pregar o evangelho pleno, então se conforme com poucas pessoas. Se conforme com a minoria. Estou entendendo? E não se preocupe se alguém se vai, porque nem todos podem ficar. Se você não sabia, o profeta diz na mensagem O Desvelar de Deus que quando Jesus tinha mais de 12 mil pessoas acompanhando ele, porque na multiplicação do pão era 5 mil sem contar as mulheres e as crianças, ele falava palavras, contava parábolas a propósito, para que as pessoas não conseguissem entender, porque ele conhecia quem cria e quem não cria, para que aquelas pessoas fossem embora e não ficassem incomodando. Você já parou para pensar nisso?
Ele falava propositalmente. Quando ele disse, quem não comeu da minha carne não bebeu do meu sangue, ele não explicou nada. Os seus discípulos, depois interrogou ele em particular, ele disse, olha, a carne para nada aproveita, explicou certinho para eles. Mas para a multidão ele não explicou nada, ficaram tudo assim. Dura esse discurso e cada um para o seu lugar. Você pensa que ele foi atrás, você pensa que ele foi politicamente dizendo, eu tinha uma grande igreja, eu tinha uma grande audiência, agora ninguém quer me ouvir mais? Não. Ele tinha uma meta. Amém? Ele tinha uma meta. E a meta, ele não estava preocupado com a questão de número. Ele estava preocupado em trazer o que o Pai tinha mandado ele trazer. Agora, como que eu vou ser um político? Como que eu vou ver na política se eu tenho que falar o que a maioria agrada? Não pode, irmãos. Eu tenho que falar o que precisa ser falado. Louvado é o nome de Jesus. Pois se vocês creem que sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria. Isto sempre será a minoria. Sempre foi e sempre será. Mas recorde, está escrito, não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Sempre haverá 3 classes. Entendeu? Sempre haverá. E não esquece que só vai sobrar a genuína. Uns rapidamente vêm e vai. Outros ainda lutam por um tempo. Mas tem uns que com lutas, com problemas, com tropeços, com dificuldade, eles ficarão até o final. Porque são eleitos de Deus para isso. Compreenderam? Mas como é que vai fazer? É como Jesus dizendo a parábola do trigo, né? Se o lavrador não tiver discernimento, ele vai encher a tulha dele, ele vai encher o celeiro dele de palha. Porque se ele quiser volume, e não enche de palha, enche apenas do grão. Mas para o grão sair da palha, vai ter que se andar com ele, vai ter que trabalhar com ele, vai ter que fazer um movimento com ele, para ele se desprender da palha e o trigo ir sozinho para o celeiro. Ou seja, às vezes, como eu já fiz muito esse trabalho manual na roça, você pegaria um monte de arroz, né, que era batido naquele tempo manualmente, fazia aquela pia imensa para dar um montinho assim de arroz no chão, porque só ficava o grão, a palha era jogada fora. O feijão também da mesma coisa, quando era batido manualmente, colocava aquele monte de feijão, batia, tirava a palha, aí depois ainda sobrava aquelas moinhas que falava fina, ainda ia com a peneira, amém? Primeira, segunda e terceira etapa. No final só ficava o grão purinho que ia para o saco. Ali saía o incrédulo, o manufaturado, saía todo mundo na pancada. Amém? Essa é a coisa interessante, na pancada. E é por isso que as pancadas têm que vir. Porque quando a pancada vem, separa a palha do grão. Entenderam? Agora, como é que um político vai dar pancada? Como é que um político, se ele percebeu que o que ele falou desagradou o povo e na próxima pesquisa ele já caiu um pouco, ele fala assim, chama seus assessores e diz, ó, nós temos que consertar aquilo que foi falado lá. Mas se o que ele foi falado é verdade? Mas ele tem que sempre falar a língua do povo. Por isso que isso não serve para mim. Não serve para você. Porque a tendência do povo, da maioria, é o caminho errado. É o caminho errado. Porque o caminho certo, a tendência sempre é a minoria. Mateus capítulo 7. Estreita a porta e apertado, e poucos é o que encontra. Mas por ser larga e espaçosa a porta que conduz à perdição, muitos entrarão por ela. Então quem quer multidão, né? Quem quer seguido, como diz a molecada dizendo no Facebook, né? Para a caixa de abelha, a falta de uma caixa de abelha, se você quer milhares de seguidores, cutuca aqui, né? Eles vão correr atrás de você. Então se você quer plateia grande, se você quer multidões com você, então fale o que o povo quer ouvir. É como um dia eu disse para vocês aqui, se tem um pregador denominacional que ele, como se diz, só prega a parte grossa da Bíblia, por exemplo, é um saunita, né, que só as coisas mais aborrecíveis e o resto mais pequeno ele deixa passar tudo, e ele foi um camarada de capacidade mental, e ele foi inteligente, tem uma igrejona imensa, ele tiver um dom de Deus, ele consegue milhares e milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque eles vão falar geralmente aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir.
Como se você não sabe, vai ver uma pancadinha aqui. A maioria de nós, o povo cristão, se não tomar cuidado, nós temos uma coleira no nosso pé chamado usura, avareza. A maioria dos crentes quer ser rico, quando a Bíblia diz que a raiz de toda espécie de mal é esse amor ao dinheiro, esse desejo de riqueza. Cai em laços, em tentações, e submerge muitos homens à perdição e ruína. Entenderam? Agora, chega um pregador que quer falar para a multidão e ele já discerne que o povo quer isso aqui, então ele vai vender essa ilusão para o povo. E o povo gosta. É o que o povo ama. Amém? Mas se é um que quer falar o que o pai falou, ele não está preocupado com a multidão, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, você tendo o que comer, o que beber e o que vestir, fique contente com isso. Se não está contente, ora a Deus, porque alguma coisa errada tem aí. Então, a política não serve para mim, não serve para você, né? Sempre foi e sempre será, mas recorde, está escrito, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em vos dar o reino. Na mensagem, o super sinal, 56, o homem tentando fazer grandes coisas, mas quando Deus deu um sinal, isso foi uma coisinha. Você sabe qual é que é o nosso problema? Senhor, faça uma grande obra na minha vida, e Deus vai lá e faz uma coisinha assim que para ele é grande. Você olha e não vê nada. O que Deus fez na minha vida? O que Deus fez? Deus disse, olha, a maior grandeza que eu podia fazer, eu fiz. E você não consegue enxergar. Amém? Mas às vezes nós queremos uma coisa que para nós é grande. O homem tentando fazer grandes coisas, mas quando Deus deu um sinal, isso foi uma coisinha. O homem tenta tratar de grandes negócios. Essa é a política. Deus trata de pequenos negócios. Como é que vai encaixar um político aqui, meu querido? Em pequenos negócios? Em coisas pequenas? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às pequenas. Eles ficam fascinados quando vê aquele mar de gente, aquela multidão, eles ficam fascinados, eles não sabem o que falar, o que fazer. E depois, assim, ó, tinha não sei quantos milhões de pessoas lá. Mas se ele falar a verdade, vai estar um escorado numa árvore, outro lá escorado numa luminária disfarçado, fazendo que está ouvindo, mas está com vergonha de chegar perto. Passa na praça e vê um pregador de praça para você ver. Coitado, está lá suando e molhando a camisa, tem um lá escorado na lixeira, disfarçando, outro escorado lá num poste, de longe ouvindo. Mas por quê? Ele não está vendendo ilusão, ele está falando da palavra de Deus. Agora vai um vendedor de ilusão lá para você ver como é que lota a praça. Todo mundo quer comprar mercadoria para trás de mim. Porque cada uma dessas, veja bem, o homem tenta tratar de grandes negócios, Deus trata de pequenos negócios. O homem tenta dizer, porque cada um faz desta maneira, vamos fazer como eles fazem em Hollywood, se tratando lá, né? E você pode notar que até no meio do evangelho, se um faz uma coisa e é bem sucedido naquilo, todo mundo tem uma cópia. Você sabe que vai com a minha crítica construtiva, né? Surgiu um pastor aqui no Brasil, que ele tem o dom da graça, de fazer gracejo, isso é natural dele. A própria fala dele já é engraçada. E ele entra nos assuntos que o povo só faz se acabar de rir. Não demorou muito tempo, já arrumaram um padre também gracejoso. Agora tem um padre que faz palestra por aí também, não estou criticando o padre. Mas o padre também faz o povo se acabar de dar risada, quer dizer, todo mundo quer arrumar um igual para... Compreenderam? Se tem uma convenção, um traz um africano lá e o povo gostou, na outra convenção do outro vai ter que ter um africano lá. Se numa convenção traz uma mulher pregadora lá, a mulher foi bem sucedida, daqui a pouco tem outra missionária também lá na outra lá, porque não pode ficar para trás. Gente, aonde estamos?
Isso é política. Isso é ciência de querer governar para agradar a multidão. E Deus não está preocupado com a multidão. Em outra oportunidade aqui nós já estudamos isso. Deus gastou mais de 20 anos tratando só com 2 pessoas. Foi Sara e Abraão. Só para eles conceber a promessa foi 25 anos. Os céus inteirinho trabalhando por 2 pessoas. Estão compreendendo? Por isso que ele não se hesitou, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu como pastor mesmo, será que eu não tenho que vigiar quando eu vou nos cultos da região, que chega lá tem 10 pessoas, 12 pessoas, às vezes 7 pessoas, 8 pessoas? Ele disse, eu podia pregar um sermão aqui assim, mas para 8 pessoas, a maior doutrina que Jesus já pregou chama-se Novo Nascimento. E ele pregou só para Nicodemos. Ainda bem que alguém escutou lá e escreveu no Evangelho. Mas ele pregou só para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Agora, quando eu vou fazer alguma coisa, a minha mente política disse, rapaz, um sermão desse a igreja inteira tinha que estar aqui para ouvir. Mentira, tinha que estar o que Deus disse que tinha que estar. Louvado é o nome de Jesus. Então, a nossa mente às vezes não trabalha correta nesse aspecto. Então, meu querido, vamos concretizar isso aqui já para nós terminar, né? Deus trata de pequenos negócios, o homem tenta dizer, porque cada um faz dessa maneira, vamos fazer como eles fazem em Hollywood. Deus deseja a minoria. Ele deseja a omitir todas as grandes coisas para receber as pequeninas. Engraçado que quando ele pregava o evangelho, os nobres, os grandes, os ricos, observava de longe, maneava a cabeça e ia embora, ele não se aborrecia. Mas quando os pequenos conseguiam ouvir, ele ficava agradecido. Você lembra de Mateus capítulo 11? Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esta é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, por hoje é só, tá? Deus os abençoe. E eu espero que essa política, nós estamos bem instruídos com ela. E apenas vamos fazer o nosso dever. Amém? Então, se tem alguém aqui no coração que desejaria um dia ser um vereador, um deputado estadual, tire isso do seu coração. Porque você não vai ser bem sucedido lá se tu és um cristão verdadeiro. Agora, se você for um do sistema de Ló, aí quem sabe você vai querer pôr remendo aí e tentar arrumar, mas não vai funcionar. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer a Deus. Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu dou-te graça, Senhor, eu dou-te louvor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que pode nos ajudar, que pode fazer com que nós chegamos ao conhecimento de coisas que nós nem imaginávamos, como esses pequenos assuntos, Pai, que para o Senhor é grandes assuntos, e às vezes para nós é tão pequeno. E deixamos às vezes nos envolver no espírito da política, e esquecemos, Senhor, que tudo é para cumprir o propósito do Senhor. Então devemos orar e apenas encomendar tudo nas tuas mãos e dizer, faça-se a tua vontade. Deus Todo-Poderoso, abençoe e leve teus filhos em paz. É a minha humilde oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou em paz em nome de Jesus. Amém.